Joga contra cansados. Não, joga, depende da ocasião. O Nacional de Medellín é menos cansado. Tem menos viagens, não se matou pra fazer um gauchão, pra o outro não ser octa lá e botar na camiseta, octa só o meu time. Eu já te respondi, tu não quer ouvir. Não, é que tu quer fazer mais coisa, tu quer achar mais coisa. Eu acho subjetivo. Não, só um pouquinho. Eu não acho que isso Onde seja está uma verdade. a subjetividade? Não, é que eu não vejo uma verdade absoluta nisso. Porque o Inter joga hoje... Eu acho que todos passam por isso, César. Só que uns passam numa intensidade maior ou menor pelo elenco que tem. O Flamengo, acabei de dar um exemplo, o Flamengo, o Mansur, que conhece lá até, enfim, o Mansur lá do Sport TV, ele diz, olha, maio o Flamengo baixa de nível. Galera, só que ele lida melhor. Se não é uma Arrascaeta, o Flamengo não conquistava os pontos que vem conquistando. É um jogador, eles têm 30 jogador bom. Um jogador só. O Grêmio colocou reservas contra o Atlético Grau, já não ganhou. Se perder, do jeito que vocês colocam, o Nacional de Montevidéu está descansado, né? O Nacional ele só pega avião pra ir aonde, cara? O Nacional. Ele jogou um gauchão pra se matar contra o Penharol, que seria octa. Eu tô concordando contigo. O Nacional de Montevidéu tá descansado. Mas eu não quero me irritar contigo, quero me irritar com o Inter. Não, mas eu tô dizendo assim, descansado, o Nacional está. Sim, não, mais descansado que o Inter. Inclusive teve o jogo do Campeonato Uruguai adiado. Ele não jogou essa semana. Que não vai ganhar. A sensação, por isso é que eu tô falando que é uma verdade muito a sensação que se tem como torcedor do Inter é que o Inter nunca mais vai ganhar uma partida. Pois é isso que essa é a sensação que eu tenho quando eu começo. E eu estou te dizendo por que eu tenho essa sensação. Então, por exemplo, o que eu tô querendo é que a tua tese, que eu concordo com alguns pontos dela, ela simplesmente fecha o Inter. Tá, qual é a tua tese? A minha tese é que tem alguma outra coisa que a gente não está enxergando de alguns jogadores que estão muito abaixo. Eu não posso achar que o Wesley foi goleador num ano e não faz nenhum gol, inclusive quando estava descansado, não fez nenhum gol na temporada. Então deixa eu falar uma coisa, o Wesley, na carreira dele, nunca repetiu um ano bom. Por isso que ele passou pro Palmeiras, pro Cruzeiro e veio parar no Inter. Nunca. Ele está seguindo exatamente... Eu tenho muito cuidado para falar do Wesley, porque ele teve uma tragédia pessoal, ele teve uma lesão, e isso é cuidadoso. Agora, ele está há meio ano sem fazer gol. Não tem muita explicação, né? Porque ele jogou ao chão. O Inter contra o Monson, Pedro Nessa Nardim, contra o time titular. Os caras estão no banco. Sabe pra quê? Pro Inter ganhar do Monson, para disputar a final do gauchão do Octa em casa. Verdade. Os caras se mataram no gauchão. O Alessandro Barcelos ia pra microfone xingar jornalista. Isso. Pro gauchão. Teve aquela mobilização que, aliás, ontem apareceu no vestiário do Inter. Mas, o Roger deu a mesma entrevista que o vice-presidente de futebol do Inter deu, falando em jogo do ano, vamos lá, mobilização, que eu acho uma mobilização muito bem feita, porque alguma coisa precisa ser feita, alguma coisa tem que entrar no vestiário. Aquilo é pro vestiário. Tá, aqui ó, a gente falou a coisa macro, tá? Agora vamos para as coisas mínimas. O Roger errou muito nas escalações nos últimos tempos. Muito. Errou muito. Errou muito. Ele calculou errado os 3 volantes. Ele insistiu errado com os 3 volantes. Ele demorou demais para tentar uma alternativa ao Ener Valencia. Demorou demais a ter uma alternativa para ele. Mas aí tu tá vendo o Luca jogar. Não é o Luca. É uma mexida com o Wesley, bota mais alguém ali. O Gustavo tá entrando bem, eu acho que entrou pelo menos com alma ontem no Engenhão. Gustavo Prata. O Tabata, quem é que jogou bem ontem? Ninguém. Né? Ninguém. Agora teve gente que se sobressaiu ali. Teve um centroavante que entrou, cabeceou, quase fez um gol e não. Outra coisa, ontem é péssimo fazer alguma comparação com qualquer outra coisa, porque estava todo o time reserva, tirando o Aguirre. E o Wesley. Vitor Gabriel. Desculpa, Vitor Gabriel, o Aguirre e o Wesley hoje são titulares. E o Lucas, hoje é titular? Não sei. O Tabata, teoricamente, é titular. Vai jogar não vinha jogando como titular. Vai jogar quando o Tabata estava à disposição e junto com os outros ele foi reserva. Pra mim, titulares do Roger ultimamente estavam ontem o Antony, óbvio, o Aguirre, o Vitor Gabriel e o Wesley. Esse qual é o erro principal do Roger? Aí os caras não tem o Alan Patrick pra servir o cara, tipo assim, tu tem que dar algum desconto. Tem outro erro. O Roger, ele disse o ano passado várias vezes o seguinte, olha, confia no modelo. Lembra que ele dizia isso? Confia no modelo.
E eu acho que esse é um equívoco do Roger nesse momento. Ele às vezes está abrindo mão no modelo, ele não está confiando. Quando ele coloca Bruno Henrique, Thiago Maia e mais o Fernando, ele está abrindo mão da ideia de colocar um meia ou um ponteiro na linha de 3 atrás do centroavante. Ele coloca ali o Bruno Henrique. Ele está abrindo mão do modelo. Quando é o Thiago Maia para ser do B de Alan Patrick, ele está abrindo mão do modelo, pela característica do jogador. Então você tem que acreditar no modelo. Deixa eu só fazer uma coisa interessante, bateu agora exatamente em mim. As crises de maio, vamos chamar assim, certo? O Inter nas crises de maio trocou de treinador. O que aconteceu depois? Melhorou. Mas caiu da Copa do Brasil e sempre perdendo. Da Sul-Americana ou da Libertadores. Demorou pra sair, mas saiu. Não, melhora sempre aí perdendo. Depois jogou de domingo a domingo e aí deu mais tempo. A única diferença foi... A gente tá falando de crise de maio, mas acontece às vezes em maio, junho. A única diferença é que quando assume o Cudê, o Inter tá Libertadores classificado, o Mano sai e deixa o Inter classificado, com alguma dificuldade, já vi uma dificuldade técnica do time, mas deixa classificado. E o Cudê assume, e ele, em vez de apostar no Brasileirão, tanto que ele larga o Brasileirão de mão, ele joga contra o Cuiabá. Eu acho que perde pro Cuiabá, o mercado é expulso e vai jogar contra o River em seguida e o time tá pregado contra o River. Aí ele entende que não, tem que apostar numa aposta na Libertadores. Foi a diferença, aí o Inter caiu fora na Libertadores e volta para o Brasileirão e faz 66% de aproveitamento nos últimos 13 jogos. Até não acaba tão bem, né? Aliás, como o Roger, os dois acabam... O Mano acaba o Brasileirão como vice. Vice não, porque não disputou o título, segundo colocado. Então, assim, o Roger caiu no fim. O Roger esteve em segundo. Mas assim, já há um sinal nas últimas rodadas que o Inter pega Flamengo e Botafogo e ali já se tem um balizamento da régua. O ponto é que, quando começa o ano, o gauchão enganou muito. O nível do Inter não é aquele nível do gauchão, com aqueles adversários e com o Grêmio desestruturado. O nível do Inter é um time de dificuldade. O Roger encontrou um lateral direito que ninguém apostava. Ele está tentando construir um lateral direito como construiu um esquerdo. Falhou. O zagueiro é um menino que está em formação da base. Mas o Inter... E o tripé do meio campo, o Potter, tem 110 anos. Uma hora essa conta vem. O Inter descansado no ano passado enfrentou os times bons do Brasil e esse ano enfrentou os times bons do Brasil e foi parelho. Perdeu umas partidas, ganhou outras, conquistou, perdeu para os melhores, né? Os melhores ganham, é isso que acontece no futebol brasileiro. Aliás, na lógica, essa é a lógica. O que eu queria falar é o seguinte, talvez chegou o momento da revolução de maio, já que tem a crise de maio, a revolução de maio. Informar o grupo do Inter que não vai ter troca de treinador. Eu não estou dizendo que estão pensando nisso agora lá, tá? Se perder para o Nacional, não tem troca. Se for eliminado da Libertadores, não tem troca de treinador. A direção precisa ter ideia. Não tem troca de treinador. Ontem eu fiquei um pouco impactado, assim, quando se começa a questionar a questão da permanência ou não do Roger. Surreal, isso. Num cenário de jogo em cima de jogo, de, sei lá, 20 jogos em 60 dias. Surreal. Então, assim, a direção precisa ter a consciência de que o grupo tem suas limitações, porque muitas vezes, Pedro Ernesto, tu que estava lá em Roma, lá definindo a questão do Papa, se acha que aqui em Porto Alegre o vermelho é o Liverpool e o azul é o Manchester City. Passei na Espanha para resolver o Ancelotti. Aí resolveu? Foi tudo? Foi ele. Claro. Então, assim, se imagina que olha um time de vermelho,